Boa noite. Ele é engenheiro agrônomo formado pela Universidade de Brasília, mas sempre esteve na política, prática que vem de família. O meu convidado é presidente estadual do PMDB, mas chega agora ao primeiro cargo eletivo com 220 mil votos. Eu converso com o deputado federal eleito, Lúcio Vieira Lima. Boa noite, deputado. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Gabriela. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando para a Bahia através desse programa e aproveitar para agradecer aqueles baianos que confiaram em mim, me deram essa votação e a responsabilidade de representá-los em Brasília. E aqueles também que não votaram em mim, mas tiveram a paciência de me ouvir nessa jornada e que eu estarei também os representando no Congresso Nacional. Deputado, o PMDB baiano hoje tem um ministro, o ministro da Integração Nacional, João Santana. Para o próximo governo, o PMDB baiano já tem conversado com o futuro governo para manter-se no primeiro escalão do governo Dilma Rousseff? Não há conversa nenhuma nesse sentido, até porque não é o momento disso agora. A presidenta Dilma acabou de se eleger, está inclusive descansando aqui na Bahia, né? E as conversas se iniciam em Brasília pelos dois partidos, pelo PT, pelo PMDB e os demais partidos que apoiaram a candidata Dilma. Nós não se tratamos agora de cargos. O ministro do PMDB que existe hoje, que é João Santana, não era ministro do PMDB da Bahia, era ministro do presidente Lula, né, que pediu nomes competentes ao PMDB nacional. Então, nós temos que aguardar o chamamento da presidenta, certo? Para que, no momento oportuno, venha a se discutir nomes e aí o PMDB nacional, independente de ser ministro da Bahia, ou do Rio de Janeiro, ou de São Paulo, o que nós estamos preocupados é em ajudar a presidente Dilma a fazer um grande governo, continuando desta forma a obra do presidente Lula. Deputado, nós vamos ouvir agora a pergunta da jornalista Silvana Oliveira. Boa noite. Agora, com a eleição de Dilma Rousseff e Michel Temer para a presidência, como ficam as relações entre PMDB e PT aqui na Bahia? Boa noite, Silvana. Fica do mesmo jeito que está, não tem nenhuma vinculação entre a política nacional e a política baiana, a política local. Nós aqui apresentamos uma outra proposta política à população da Bahia, né, e fomos derrotados. Ou seja, o povo da Bahia colocou o PMDB baiano na oposição. E a história do PMDB é um partido de coerência. E, como tal, logicamente, nós ficaremos na oposição no estado da Bahia. O que não impede dos interesses que for do povo da Bahia, se converse com o governador, né? O que não se pode, o que tem que se acabar é essa história que dizer, quando um partido de oposição conversa com o governo, é porque tem algum interesse por cargo ou por outra coisa, outra coisa escusa, certo? Então, o nosso interesse, o interesse do PMDB é simplesmente ajudar o povo da Bahia. Mas, deputado, num outro momento, o PMDB já fez parte do governo Jacques Wagner. Esta reaproximação seria, na sua avaliação, impossível? Por isso mesmo, se nós já tivemos no governo Jacques Wagner, tínhamos discordância administrativa, manifestamos essas discordâncias. E por isso mesmo que as bases PMDBistas exigiram uma candidatura própria. Se fosse para recompor depois da eleição, não havia tido o rompimento. Nós não tínhamos apresentado a candidatura de Gedel Vieira Lima. Então, a candidatura foi colocada justamente por discordar administrativamente, né, do desempenho do atual governo. Então, logicamente, nós fomos derrotados, né, eles são vitoriosos, nós temos agora que torcer para que eles façam um grande governo, agora criticando o que tiver que ser criticado, fiscalizando, né, cobrando, porque esse é o local, a posição que a população da Bahia nos colocou. Deputado, o PMDB baiano acredita que a estratégia adotada nesta eleição de 2010 foi acertada, isso principalmente falando aqui do Legislativo, já que houve redução nas duas bancadas, tanto na estadual quanto na federal, independentemente da posição de Gedel Vieira Lima, que conseguiu 1 milhão de votos? Não houve redução. Em relação à eleição passada de 2006, nós elegemos um único deputado federal, que foi Gedel Vieira Lima. Numa coligação com o PSB, com o PV, e no total elegemos 6 a coligação. Agora nós elegemos 2 federais, eu e Arthur Maia. E a coligação, junto com o PR e com o PSC, fez 8 deputados.
Na estadual, a mesma forma. Na eleição passada, em 2006, nós elegemos 6 deputados estaduais, mantivemos esse número. E a coligação fez um grande número de deputados. Então, não houve nenhuma diminuição em relação a deputados estaduais e federais. Não, mas da bancada atualmente, com os deputados que estão atualmente em exercício do PMDB, tanto na Câmara quanto na Assembleia, na Câmara, por exemplo, não houve nenhuma reeleição. Claro, o ministro Gedel Vieira Lima não saiu, o ex-ministro não saiu para concorrer para a Câmara, mas, por exemplo, nomes como o próprio Colbert Martins não conseguiram a reeleição. Quer dizer, nesse sentido, se a gente avaliar a bancada hoje, mesmo com as migrações, houve redução, não? Não, mas eu digo em termo eleitoral, né? O PMDB que se apresentou em 2006 elegeu um deputado. Depois que veio Colbert do PPS, Veloso do PPS, Marcelinho Guimarães dos Democratas. Então, a bancada que o povo elegeu, ela aumentou em 100%. Tinha um deputado, que era Gedel Vieira Lima, e hoje nós temos 2 deputados. E, logicamente, na estadual, ela permaneceu. E o que se tem, nós temos que olhar é a coligação, qual foi os eleitos na coligação. E aí, houve um crescimento de 6. A coligação que nós fizemos em 2006 elegeu apenas 6 e agora elegeu 9. E em relação ao estadual, da mesma forma, houve também um grande crescimento. Então, a estratégia foi correta e eu não posso olhar uma eleição apenas como ganho eleitoral. Eu tenho que olhar também como ganho político. E o ganho político para o PMDB foi excelente. O Gedel teve 1 milhão de votos, o PMDB, depois de 20 anos, apresenta um candidato ao governo do Estado, estimula, cria, aumenta a sua militância, se tornando, assume o protagonismo da oposição no Estado da Bahia e se credenciando para as próximas eleições. Um candidato viável, né? Porque já tinha tido Prisco como candidato, se não me falha a memória, há 4 anos. Não, 4 anos não. Há 8. Há 8 anos, exatamente. Então, uma candidatura forte foi agora com a candidatura de Gedel Vieira Lima, depois da candidatura de Valdir Pires. Ok, a gente faz um rápido intervalo e volta já com mais do Entrevista Coletiva.